Em Teotihuacán, no México, há um enorme complexo antigo formado por enormes templos piramidais, onde o principal é o Templo da Serpente Emplumada, uma enorme pirâmide de degraus em honra ao deus Quetzalcóatl. Esse deus era tido como um deus criador, responsável por trazer água, artes e civilização, e sua forma era de uma serpente voadora, um dragão, forma retratada em várias esculturas. Além disso, o culto a esse deus envolvia sacrifícios humanos. A vítima desse sacrifício tinha seu coração arrancado e oferecido ao deus. Podemos encontrar a representação desse ritual até os dias atuais. Na cultura japonesa, o dragão desempenha um papel divino, sendo os responsáveis por trazer conhecimento aos primeiros descendentes do povo japonês. Além disso, os antepassados dos imperadores japoneses são tidos como deuses, mais precisamente a deuses que vieram do céu e desembarcaram aqui na Terra. Nos próprios textos históricos do Japão relata a visita de deuses, os quais desceram a uma ilha a fim de civilizá-la. Na cidade costeira de Si, encontra-se um complexo de 125 templos dedicados à deusa suprema do Shintoísmo, a deusa Amaterasu. Seu templo principal é símbolo de mistério, já que foi erguido sem nenhum prego. Conta-se ainda que Amaterasu teria presenteado Jimmu, o primeiro imperador japonês, com 3 objetos mágicos. Além disso, segundo tradição, Jimmu teria sido guiado por uma inteligência vinda do céu, para o desenvolvimento da civilização japonesa. Além disso, conta-se que Jimmu teria sido auxiliado por uma águia vinda do céu. Durante uma batalha, tal águia teria pousado em seu arco e raios de luz emanados por ele teriam cegado os inimigos, o qual favoreceu a vitória de Jimmu. A lenda ainda menciona que durante sua morte a mesma águia teria sido enviada pela deusa do sol para transportar Jimmu até a planície celeste. Jimmu então teria subido na garupa da águia, a qual levantou o voo até o céu. Na mitologia chinesa, os dragões são tidos como deuses e seres sagrados, os quais descem e sobem do céu. O dragão Yuan Shi Tianzong ocupa uma das mais altas posições na hierarquia divina do taoísmo. Ele teria surgido no princípio do universo e criado o céu e a terra. Huangdi, conhecido como o Imperador Amarelo, é considerado o fundador da civilização chinesa. Ele foi responsável por inúmeras invenções, bem como um amplo conhecimento que formaram a base da cultura chinesa, como domesticação de animais, calendário e ciências astronômicas. Segundo o conto chinês, Huangdi teria montado nas costas de um dragão, o qual subiu até aos céus, levando consigo o imperador para o reino celestial, e o povo chinês criou-se a tradição de que são descendentes do dragão. Na cultura egípcia, Apófis é tido como a personificação do caos, um oponente da luz, e era representado como uma grande serpente. A figura do dragão é retratada em praticamente todas as culturas antigas ao redor do mundo, e tais eram vistos como um ser poderoso, ao mal e caos, bem como associados a deuses, onde em várias culturas relatam o surgimento desses deuses dragões, cruzarem o céu para trazerem conhecimento aos antigos. Na Grécia, a mais de 1000 metros de altitude no Monte Oxi, se encontra a Casa do Dragão, uma estrutura megalítica construída com blocos de mais de 10 toneladas. Segundo o relato, uma serpente gigante teria construído tal estrutura para o culto a Zeus. Dragão em grego é Drakon, e significa a grande serpente, e representa o próprio Israel, a antiga serpente, o grande corruptor, o qual foi responsável por trazer o falso conhecimento à humanidade. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Os caídos sempre se utilizavam de seus servos humanos, reis, imperadores, líderes, para doutrinar as nações. Além disso, faziam com que tais homens fossem tidos como sagrados perante o povo. Por tal motivo, em muitas culturas existe a história que tal rei levantou o voo ao céu, para que o povo visse como um enviado dos deuses e assim respeitá-lo. O método de doutrinação dos caídos é causar impacto ao ser humano. Por meio de aparições, prodígios, seres subindo ao céu, bestas, etc. É por isso que sempre se utilizavam de figuras de animais como leão, coruja, águia, serpente, dragão, dentre outros. A figura da águia representa o poder dos caídos, assim como a águia que percorre os céus atrás de sua caça. Assim os caídos, as potestades do ar,
percorrem os céus enganando as nações e povos que encontram. O leão está relacionado à força, o poder, com o qual conquistaram tais nações. A coruja representa a sabedoria, o conhecimento com o qual enganaram as nações e povos. A serpente e o dragão representam o próprio Israel, a serpente do Éden, que nas culturas o dragão é tido como um ser do mal ou do bem, representando o conhecimento do bem e mal introduzido por Israel à humanidade. Foram os caídos os responsáveis por levar conhecimento à humanidade, e em troca exigiam adoração e submissão a eles, como deuses e deusas. Basta notar que em todas as culturas antigas há sempre a mesma singularidade, seres que desceram do céu, extraterrestres, deuses e deusas, trazendo conhecimento à humanidade e erigindo templos megalíticos em sua honra. Entre essas religiões politeístas havia sempre o culto à Trindade, ou três principais deuses, assim como fora na cultura suméria, onde existiam os três principais deuses, Enki, Enlil e a deusa Inanna, e desses deuses se derivaram todos os deuses cultuados pelos povos vizinhos. Inanna era cultuada como deusa do amor, da fertilidade e também era associada à batalha, e representa o próprio Azazel, que assim como se transfigurou de Lilith no Éden para seduzir Adão, agora se transfigura como Deus às nações, a fim de seduzi-las e receber adoração. Os templos em honra a Inanna eram grandiosos, e se estendiam por várias regiões, onde sacerdotes e sacerdotisas precediam o culto por meio de orações, cânticos, incensos, libações de frutos da terra como trigo, frutas, como também havia o sacrifício de ovelhas e orgias sexuais. Inanna tinha diversos títulos, entre eles Senhora da Terra, Senhora da Justiça, Rainha do Céu, e como a Grande Mãe, e geralmente sua estátua era ornada com joias, uma coroa e um manto real, e um de seus símbolos era a estrela de 8 pontas. Inanna era uma deusa muito cultuada na Mesopotâmia, e que mais tarde foi adorada pelos acadianos, babilônios e assírios sob o nome de Shitar, a Rainha dos Céus, adorada pelos fenícios como Astarte, pelos gregos como Afrodite e até chegar aos romanos pelo título de Vênus. E nos dias atuais ela é adorada na figura de Nossa Senhora, com os mesmos títulos atribuídos a Inanna, a Rainha do Céu, Mãe de Deus, Senhora da Terra, da Justiça, e tantos outros títulos, além de sua imagem ter a mesma semelhança, o mesmo culto a Azazel que veio se perpetuando ao longo da história. Até mesmo os israelitas antigos adoravam a figura de uma deusa, a qual seria a mulher de Javé, a deusa Aserá. Em 1975 foi descoberto em um sítio arqueológico na península do Sinai, sítio este que foi um antigo centro religioso construídos pelos antigos israelitas, 2 vasos cerâmicos, que constavam inscrições hebraicas com os seguintes dizeres: que você seja abençoada por Jeová e sua Aserá. As chamadas grandes religiões abraâmicas adoravam, junto com Javé, a deusa Aserá, chamada por vezes de Astarte ou Rainha do Céu, uma divindade doadora, como a babilônica Ishtar, ou a grega Astarte, arquétipos da divindade feminina, como a Lua, a Terra e Vênus. Ela era uma divindade idolatrada, símbolo de fertilidade no Antigo Oriente, conhecida por sua força e cuidado. Afirma ainda que seu nome por vezes foi traduzido como árvore sagrada, o que deu origem à árvore da vida da cabala judaica. No judaísmo antigo, a sabedoria divina era associada a uma árvore da vida, e uma figura semelhante a uma deusa personificava a sabedoria de Deus. Tanto Javé e Aserá são Israel e Azazel, nas figuras de Deus e deusa, os quais os antigos israelitas politeístas adoravam. Foi somente quando Israel e Azazel se tornaram rivais, devido à disputa de poder entre eles, que Israel proibiu seu povo de adorar Azazel, deixando explícito em suas leis pelo Código Deuteronômio, que ordenava: jamais levantem um poste de madeira para Aserá, junto ao altar que edificarem para o Senhor, seu Deus. Mas o culto entre os israelitas à Rainha dos Céus sempre se mantinha, tanto que o nome Aserá é mencionado 40 vezes na Bíblia hebraica, o que causava a fúria de Israel e consequentemente a destruição e castigo para seu povo, até se voltarem ao culto unicamente a ele após exílio da Babilônia. Esse culto a Aserá e Javé que deu origem ao gnosticismo, que foi introduzido por magos judeus durante a igreja primitiva, a fim de perverter lá a crença a 2 deuses, um bom e um mau, o demiurgo, bem como a presença de uma figura feminina, ou lado feminino de Deus, chamado Sofia, que foi representado como sendo o Espírito Santo.
pomba que é representação do Espírito Santo na Trindade adorada pelo gnosticismo. Todos os deuses deste mundo são os caídos, com os três principais, Israel, Azazel, representando uma deusa, e Ismael, geralmente representando um filho, bem como todos os ritos de culto a eles como cânticos, orações, oblações, incisões na pele, libações e sacrifícios de sangue. Além disso, criaram todo um relato referente à criação e à existência de um submundo, para assim enganar toda a humanidade. É por isso que essas culturas partilham dos mesmos princípios referentes à religião, pois tudo é um teatro criado por eles. Na cultura egípcia, Osíris é o principal deus. Conta-se que no início o povo egípcio era um povo bárbaro, canibal e não civilizado, então veio Osíris e ensinou-lhes o que comer, agricultura, adoração aos deuses, além de vários tipos de conhecimento. Após terminar de civilizá-los, Osíris viajou para outros reinos, a fim de ensinar outros povos, deixando em seu lugar sua esposa Ísis. Mais uma vez vemos a figura de dois deuses, Osíris e Ísis, Israel e Azazel na figura feminina, ambos, assim como relatado no conto sumério, decidem reconstruir as nações. Ao terminar de reconstruir e doutrinar o Egito, Osíris, Israel, parte para outra região, deixando Azazel no controle do Egito. Na cultura maia, os deuses criaram primeiro os seres que não possuíam consciência de si e, por isso, não poderiam adorá-los. O homem surgiu após dois grandes dilúvios, que varreram as primeiras versões humanas feitas a partir de barro e madeira. Na terceira e última tentativa, os deuses resolveram criar o homem a partir do milho, ofereceram a ele a consciência de si e seu sangue foi obtido dos próprios deuses. Para merecerem a dádiva de sua própria existência, os homens deveriam reverenciar os deuses. O principal deus dos maias era Tismana, considerado o rei dos céus, e Shel, esposa de Tismana. Esta deusa era associada à lua, a fertilidade responsável pelas chuvas e pelas inundações. Perceba que essa deusa, representando Azazel, traz em sua cabeça uma serpente, representando o conhecimento da serpente. Por isso vemos vários deuses em diferentes culturas ornados com serpentes, todos simbolizando o conhecimento de Israel, introduzido à humanidade. Além disso, os maias também acreditavam na existência de um submundo habitado pelos mortos. A crença ao submundo, ou inferno que conhecemos vem desde a Suméria, onde o submundo era tido como uma versão sombria da vida na Terra, um local sombrio, com vários portões e protegido por demônios, onde habitavam os mortos. Tal lugar era governado pela irmã da deusa Inanna, a deusa Ereshkigal, que significa a senhora da grande habitação inferior. No Egito também existia a crença no pós-morte, e os ritos fúnebres consistiam em práticas avançadas de embalsamentos, já que os egípcios acreditavam que assim como o deus Osíris foi morto e revivido, assim também acreditavam que o mesmo ocorreria com eles no outro mundo. Além disso existia o próprio deus da morte, Anubis, representado com uma cabeça de chacal, e responsável por conduzir as almas ao mundo dos mortos, bem como a realização do teste da balança, onde o coração do morto era pesado e caso pesasse mais que uma pena o defunto era comido por Amit, um demônio cujo corpo era composto por partes híbridas de leão, hipopótamo e crocodilo. O culto era tão complexo que os egípcios tinham uma série de orações, encantamentos e feitiços destinados a auxiliar a pessoa no submundo, todos reunidos no livro denominado Livro dos Mortos. Toda essa crença fora criada pelos caídos e serviu de base para a criação do submundo em várias culturas, como a versão grega, o Hades, que deu origem a crenças modernas como inferno, purgatório, almas e espiritismo. Perceba que nas diversas culturas espalhadas pelo mundo o relato de criação e sua mitologia partilham de muitas semelhanças. Elas partem de um caos primordial, de onde surgiam gigantes ou deuses, os quais foram os responsáveis por criar o mundo e a humanidade. Além disso sempre contam com a presença de um submundo, ou uma vida após morte.
Veja também, que há sempre a figura de um deus e uma deusa, ou a trindade, fazendo referência a Israel e Azazel como deuses e deusas e Ismael em algumas vezes completando a trindade. Tudo é um grande teatro dos caídos, eles simplesmente se colocaram como deuses perante a humanidade, e foram repetindo a mesma história nas diversas culturas que iam visitando, repassando conhecimento e recebendo adoração em troca, já que o intento deles é de se colocarem no lugar do Pai e subjugar a humanidade. E por saberem do plano de resgate, onde os salvos nesse mundo viverão eternamente em suas antigas moradas, eles criaram vários contos sobre o submundo, ou vida após morte, a fim de desviar a humanidade da verdade, além de colocar medo na mesma, a qual teme por ser condenada no submundo por não adorar seus deuses. Todos os deuses e deusas desse mundo são eles, por isso existe essa infinidade de deuses nas culturas antigas, cada qual para uma finalidade, a algum astro ou atribuição diferente, remetendo principalmente a fenômenos como tempestades, ao sol e lua, a fertilidade e colheita, vários nomes e títulos diferentes entre as culturas, mas todos representando Israel, Ismael e Azazel. Eles foram os criadores das religiões, criaram cultos, leis, construíram templos e imagens, e exigiam adoração e sacrifícios de vítimas das pessoas, caso contrário enviariam pragas, enfermidades e cataclismas, pois na mente deles o ser humano era um mero escravo que deveria ser subjugado.